Saudações. Nos últimos dias, em particular nas últimas horas, tem se intensificado notícias a respeito de um ataque daquele país, do estado, o qual não podemos dizer o nome, até a cidade palestina de Rafah, a última que resta praticamente intacta, o local para onde foram basicamente todos os palestinos que não pereceram durante esses meses que tem durado a ofensiva israelense contra o povo palestino. Deixa eu explicar para vocês por que eu acredito que realmente o Netanyahu vai fazer isso, e B, esse vai ser o último erro da carreira dele. Por que o Netanyahu vai fazer uma estupidez dessa? Quer dizer, na verdade, a primeira pergunta é: será que os israelenses não estão percebendo que a visão que o mundo tinha sobre eles se deteriorou enormemente? Quer dizer, até o início de outubro do ano passado, eles conseguiram uma proeza extraordinária em termos de propaganda e relação pública. Uma coisa que no futuro tem que ser estudado por historiadores, publicitários, antropólogos, que é o seguinte: como eles conseguiram por 75 anos serem colonizadores, roubarem as terras, as propriedades, tudo dos palestinos, negarem a eles quaisquer direitos, expulsar milhões deles das próprias casas. Em resumo, seu estado colonialista, agressivo, de apartheid mesmo, no sentido clássico, igual que existiu na África do Sul, porque nega direitos de cidadania básico ao povo que originalmente ocupava a terra, que era o povo palestino. Quer dizer, eles têm sido agressores por 75 anos, têm sido colonialistas por 75 anos, têm feito coisas horríveis por 75 anos e conseguiram a proeza de se passar por vítimas. É incrível isso. Eles são os colonizadores, eles estão roubando as terras, as propriedades, as casas, roubando tudo, expulsando o povo original, fazendo guerras, massacres. Gente, porque vamos falar sério, nossa, Gaza é uma coisa terrível. Primeiro, de verdade, é uma coisa terrível, certo? Embora não se compare, não chega ao quê? 1% do que está acontecendo na República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, sim, nós temos ali uma tragédia humana sem precedentes, que você tem a Europa de 1933 e 1945. Mas o que Israel está fazendo também é uma coisa absurda, indefensável. Mas como eles têm conseguido? O apoio da imprensa, o apoio maciço, não só dos Estados ocidentais, porque Israel é uma experiência do Ocidente, é uma experiência colonialista ocidental, para onde eles mandam as pessoas de religião judaica, porque não existe povo judeu, né? Já falamos várias vezes sobre isso. O judaísmo é uma religião, não é uma etnia. Isso aí é Rafah, ou melhor, o que sobrou dela, né? Então, eles conseguiram a proeza de se passar por vítimas sendo agressor. A estratégia é simples: ataca como Estado, se defende como religião. Qualquer coisa, fizeram uma atrocidade, foram questionados: oh meu Deus, nunca mais, nunca mais. O Holocausto, a Shoah. E aí tem Hollywood, né, fazendo filme, tem Menina pela Pijama Listrada, tem Bastardos Inglórios, tem Lista de Schindler, tem O Pianista, tem A Vida é Bela. O que não falta é filme com essa temática, mostrando os judeus como vítimas. Então essa é a parte 1 da estratégia. A parte 2 é: faça o mundo achar que os israelenses são igual aos judeus. Que os judeus são israelenses, que os israelenses são judeus, que as duas coisas são sinônimas. Mais ainda, eles conseguiram uma terceira proeza. O judaísmo é uma religião. Quem está ocupando a Palestina são europeus, essencialmente europeus ou descendentes de europeus, de religião judaica, porque o povo hebreu ele não existe há o quê? Há uns 2.500 anos, mais ou menos, mais que 2.500 anos. O povo hebreu foi extinto, certo? Foi levado para o cativeiro, foi extinto, não existe mais povo hebreu. Foi extinto há 25 séculos.
Aí, bom, veio o povo israelita, descendente dos que ficaram na própria terra, mas a classe clerical da religião judaica, certo? Então, o povo israelita é outro povo, não é o povo hebreu. O próprio povo israelita foi extinto no século VII, quando os árabes conquistaram Jerusalém. E interessante é porque foi nesse período que os judeus puderam voltar. Mas eles voltaram, perceberam que não teriam os privilégios que os outros clérigos tiveram na época de Ciro Grande, né? Que é basicamente reescravizar a população nativa. Eles perceberam isso e aí fugiram para o Cáucaso, onde encontraram a tribo dos cázaros, converteram parte deles ao judaísmo. Depois, no século XI, essas pessoas foram para a Alemanha, de lá se esparramaram para a Europa, deram origem aos Ashkenazi. Então, é história. De toda forma, eles conseguiram convencer o mundo de uma série de coisas que absolutamente não são verdades. Que eles são um povo, sendo que não são, é só uma religião, que eles descendem dos antigos hebreus, não descendem nem dos antigos israelitas. Ambos esses povos já foram extintos há muito tempo. Então, olha o absurdo, esses colonizadores vêm com um suposto direito de retorno. É como se os praticantes do candomblé, da Bahia, não, vamos falar de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tá cheio de praticante de candomblé branco, resolvesse que tem o direito de invadir o sudeste da Nigéria, ou o Togo, ou o Benin, argumentando que, bom, eles praticam a religião Yorubá, né? E, portanto, são descendentes daqueles negões lá que, séculos, milênios atrás, fundaram a religião Yorubá. É um argumento que não faz o menor sentido, que não tem o menor cabimento. Mas, incrivelmente, eles conseguiram convencer muita gente desse argumento. Certo? É um trabalho de marketing muito bem feito. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eles jogaram tudo isso fora com a conduta do Netanyahu na atual guerra de Gaza. O mundo já estava acostumado com massacres em escala leve, light. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa compreender Netanyahu. Netanyahu, ele é um sujeito... O caráter dele é público, né? As ações dele, como Jesus ensinava, falam muito mais que as palavras. Embora as palavras sejam desprezíveis, Netanyahu, ele sempre usou uma estratégia que é o seguinte: ele é um governante incompetente, um liberal, que oprime o próprio povo, não precisa dizer o que ele faz com os palestinos, mas sempre que ele era questionado, o que ele fazia? Arrumava um conflito com os palestinos, o que obrigava os israelenses a fechar em torno dele, né? Porque, o inimigo externo, eles querem nos destruir, nós seremos destruídos, temos que ficar juntos. E aí Netanyahu fazia o desbranco e continuava no poder. Da última vez, isso praticamente não deu certo. E ele teve que fazer uma coisa nova para ele. Ele teve que se aliar a extremistas da direita religiosa. É tipo a nossa bancada evangélica, certo? É uma espécie de talibã sionista. E esse talibã sionista exigiu que ele construísse o terceiro templo. Para fazer o terceiro templo, ele teria que derrubar a mesquita de Al-Aqsa. E ele anunciou isso, que derrubar a mesquita de Al-Aqsa para fazer o terceiro templo. Aí ele cometeu o erro brutal na vida dele. A guerra, o conflito que era contra os gazaítas, de repente se torna um conflito contra o mundo muçulmano, o mundo islâmico. Vencer os palestinos tem se mostrado muito fácil, porque a ONU, né, faz nada, não fala nada. Comunidade internacional, que é o outro nome que o Ocidente recebe, caladinha, a imprensa, todo mundo pode fazer o que quiser com os palestinos. 75 anos funcionou. Mas enfrentar a UMA, o conjunto das nações de religião muçulmana, isso é uma coisa que ele não consegue fazer. Certo? Que ele nunca vai conseguir fazer. Quando os Estados Unidos, a ONU, criaram o Estado de Israel para impedir uma conexão física entre a Eurásia e a África, originalmente para impedir que a Europa tivesse acesso ao continente africano, e depois para impedir que os chineses tenham acesso ao continente africano, Israel representou desde o início, por isso foi criado, um papel de instabilidade, de desunião, de exploração, tudo isso que vocês conhecem. Certo? Então esse era o papel de Israel. E aí uma coisa importante que eu tenho que dizer, as coisas mudaram.
As coisas mudaram muito. Primeiro, porque Israel não consegue mais exercer esse papel. A paz estabelecida entre iranianos e sauditas jogou um balde de água fria em qualquer pretensão de Israel. O enfraquecimento dos Estados Unidos, a derrota da OTAN na Ucrânia, tudo isso modificou drasticamente as perspectivas de Israel continuar a fazer no Oriente Médio o que sempre fazia, inferno. Nesse sentido, a solução de dois estados é cada vez mais provável. Quer dizer, deixa eu explicar por que era. O que o Netanyahu tenta fazer é jogar os Estados Unidos contra o Irã. Porque Israel não tem mais a mínima condição militar de vencer o conflito com os palestinos. Não tem mais condição. Não vou dizer com o mundo islâmico, com o mundo árabe, não. Não tem mais condição de vencer o conflito com os palestinos. O Egito, que sempre foi um cachorrinho fraudiqueiro do Estado sionista e dos Estados Unidos também, simplesmente se recusa a apoiar o Estado de Israel. Mais do que isso, não só se recusa a apoiar, mas já avisou, já mandou avisar que vai romper tudo que disse, escreveu e assinou de 79 para cá, quando Anwar Sadat, que o inferno tem, aquele traidor miserável, assinou os acordos de Camp David. Falou, não, vamos romper com tudo, cara. Não vem com essa de atacar Rafah, não. Não vamos cooperar com vocês. E não só não vamos cooperar, como vamos reagir. Aí você pensa, o Egito... Eu vejo um punhado de gente falando, nossa, os egípcios são traidores. Igual eles falavam que a Arábia Saudita era de traidores. O problema é que essas pessoas esperam que o Egito age como se o Egito fosse a Palestina. O Egito não é a Palestina, ele tem seus próprios interesses. Quem age como cachorro fraudiqueiro é a liderança europeia. Eu adoro essa foto, essa imagem. Olha ela com calma. Mostra o parentesco de toda a liderança alemã, que está na própria Alemanha e na União Europeia, com oficiais nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que o George Zhukov falou, e está até citado aí, né, que nós conseguimos derrotar os nazistas, mas eles nunca vão nos perdoar. É isso, cara. Quer explicação de por que a União Europeia, por que a Alemanha, por que a Ursula von der Leyen, por que toda essa catrevagem está com os americanos? É por causa disso, é contra a Rússia. O conflito israelense é contra o Irã. Só que Rússia e Irã estão juntos. E estão juntos com a China também. E os aliados deles, os Estados Unidos e a União Europeia, não tem força para nada, cara. Olha a sova que estão levando na Ucrânia. Então, quando eu falei, cara, a solução de dois estados não é certa, é porque é cada vez mais provável a solução de um único estado, do rio ao mar. Mas como ele seria administrado, seria um estado livre e democrático? Nunca, obviamente que não. Quem decide isso é quem vence, e os palestinos não tem como vencer. Isso fica evidente, né? Ah, mas você acabou de falar que Israel não tem como vencer? Não, e os palestinos também não têm. A gente tem que enxergar as coisas com clareza. Israel não tem como vencer, mas os palestinos também não têm. Quem vai vencer vai ser a aliança, costurada de maneira que a gente só pode imaginar, mas de fato não pode saber, entre sauditas e iranianos. Eu já venho falando isso há algum tempo, que o mais provável é que o Estado palestino do Rio ao Mar seja administrado como um condomínio. Jerusalém Oriental, por exemplo, seja administrado pela Arábia Saudita. Por quê? Porque ela quer o futuro califa, Mohammed bin Salman, quer administrar os 3 locais sagrados do Islã. Já administra Meca, já administra Medina e vai administrar o Negueb, que é habitado não por palestinos. O Negueb, na prática, originalmente, era habitado por beduínos, parentes do bin Salman, né? Então a Arábia Saudita administra o Negueb, que é exatamente o que ela quer, que é a região que fornece essa passagem comercial entre a China e a África. É isso que os Estados Unidos querem impedir, e é isso que a China quer, uma conexão terrestre, uma rede de trem-bala, uma rede rodoviária que conecte África e Ásia. É o que o Egito quer, o que a Arábia Saudita quer, o que a China quer. É o que a África, repito, deseja e precisa. Então, quem vai ficar com o Negueb,
que é exatamente a região que vai permitir essa conexão, vai ser a Arábia Saudita. Ela que vai administrar o Negueb, ela que vai administrar Jerusalém Oriental. O norte vai ser administrado provavelmente por alguém conectado aos iranianos. Talvez ainda exista algum espaço para os judeus que não sejam sionistas e possam ficar em torno de Yafo, né, que eles chamam atualmente de Jaffa, né, que eles chamam atualmente de Tel Aviv, mas certamente vai voltar ao nome antigo, e Haifa. E as cidades vão voltar ao nome que tinham antes da invasão europeia, né, de pessoas com religião judaica. E como a gente disse, muito provavelmente o futuro Estado palestino vai ser administrado como um condomínio. O que eu estou dizendo é que não vai ter terceira guerra mundial, como as pessoas esperam. Sabe por quê, gente? Olha os números da economia dos Estados Unidos. Olha a dívida impagável do país. 34 trilhões e 200 bilhões de dívida pública federal. 97 trilhões e meio de dólares de dívida total. 25 trilhões de dívida pessoal. Como esse país vai conseguir fazer guerra, gente? Não tem dinheiro, não tem mão de obra, não tem soldado, não tem máquina. E principalmente não tem dinheiro. Os Estados Unidos não têm dinheiro para fazer a guerra. Então, muita gente tem medo. Oh, meu Deus, eles vão invadir, se o Egito reagir, se alguém reagir, vai ser deslocado à Terceira Guerra Mundial, porque o Estado de Israel vai jogar os Estados Unidos contra o Irã. Cara, os Estados Unidos não têm a menor chance de vencer o Irã. Basta o Irã fechar o Estreito de Hormuz, acaba os Estados Unidos. Acaba o Ocidente, acaba o capitalismo financeiro. É muita ilusão achar que os Estados Unidos, um país que não tem amigos, como eles dizem, só tem interesse, vão arriscar o próprio couro, o próprio pescoço, por Israel, que não é mais útil para ninguém. A verdade é essa, cara. Netanyahu é só um incômodo. Mas não é só Netanyahu que é um incômodo. Não adianta trocar ele. O Estado de Israel se tornou um incômodo, então vai ser descartado.